Mário, para falar em som ainda, você pode voltar na pergunta desse mesmo bloco aí, na pergunta número 3? Ainda, sabe, entender a parte... Eu estou mexendo no potenciômetro, como que eu interfiro no grave, no médio ou no agudo, Mário? No amplificador Hi-Fi, transistorizado da apostila, o potenciômetro P103 faz o controle D e o potenciômetro P104 faz o controle D. Tá. Aí tem que olhar lá o que ele está falando, o que ele está mostrando no circuito. Um aluno falou assim para mim: Mário, eu queria a explicação disso aqui. Eu falei: olha, essa explicação aqui leva no mínimo 30 minutos do circuito de graves e agudos, que eu tenho que fazer todo um paralelo, redesenhar tudo para que possa ser entendido. Então, eu acho que o teu caso também é esse, de passar por essa explicação. Mas hoje, não dá, no tempo não dá nem para... Tem que ir lá, porque por aqui não dá para explicar nada, tem que ir lá no circuito. Eu perguntei se não tem um desenho aí, né? Isso que eu falei. Pega uma realimentação lá da saída e joga para cá. E aí isso vai no emissor. Tá vendo? Isso aí vai no emissor do transistor. E o sinal normal entra pela base e sai pelo coletor. Mas nós temos uma realimentação que é feita aqui no emissor. Aí eu vou ter esses circuitos aqui, que esse aqui é o controlador de graves, esse aqui é o controlador de agudos, que vai pegar a amostra da própria saída, do que está acontecendo na saída, uma amostra pequena, né, de baixo nível, joga aqui, realimenta para cá. Qual é o gato aqui, ou o X da questão? É fazer com que as variações aqui sejam de tal forma que eu tenha pequenas diferenças. Eu vou falar superficialmente, né? Ok. Por exemplo, se aqui subir 0,1 e aqui subir 0,1, praticamente não muda a polarização do transistor, certo? Certo. Mas se aqui subir um pouco mais do que o emissor, o coletor vai cair mais. Ok. E se aqui cair um pouco mais, aqui também cai no emissor, mas se a base cair um pouco mais do que cai no emissor, aqui vai subir bem mais. Certo. Então, fazendo uma manipulação do que acontece da entrada na base e o que volta aqui para o emissor, eu poderei controlar o ganho do transistor. Só que esse ganho vai poder ser controlado de acordo com a frequência. Olha que legal. De acordo com a frequência, ou seja, mais grave, mais agudo, menos agudo. Olha só que legal. No meio, o que vai acontecer? Toda a faixa de frequência não há variação no ganho do transistor, né? Desde 20 Hz, ou perto disso, 80 Hz, até 20 kHz, não há variação no ganho do transistor, certo? Certo. Tá. Mas quando eu mexo aqui, aí sim. E aí, lógico, eu quero entender detalhadamente como é isso. Aí nós vamos ter que montar todo o meu circuito. Mas basicamente a lógica inicial é essa. É fazer com que essa relação aqui, base-emissor, determine maior ou menor polarização para o transistor. Então vamos lá. O que é um sinal? Bom, aqui tem uma variação X. Vamos falar de corrente contínua, né? Vamos dizer que é 40, aqui é 20 volts, aqui é 20 volts, aqui vai dar uns 15, não sei se é 15, só chutando, né? Aqui é 14,4, legal. E aqui vai ter que dar uns 3 volts mais ou menos, 3 a 4 volts. Então nós temos 15, 14,4 e 3 e o transistor sempre polarizado. E aí começa aquilo que eu te falei. Aí eu vou amplificar um determinado sinal. O que faz essa realimentação negativa? Ela não permite, por exemplo, se a base sobe, opa, se aqui ficar parado em 15 volts, o transistor vai cortar rapidinho. Subiu, aqui está parado em 15, e ele fica parado em 15? Não. Subiu aqui, presta atenção aqui, subiu, polarizou menos, caiu, vamos colocar negativo aqui, caiu. Aqui polarizou menos, subiu. Aqui polarizou menos, subiu. Se subiu, olha que interessante, subiu aqui, sobe aqui também.
Entendeu? Entendi. Só que essa realimentação não pode ser feita a 100%, ela tem que ser feita controladamente. Então eu vou dar um determinado ganho a esse transistor, porque esse aqui sobe, aqui também sobe, aqui também sobe. Só que para ter ganho, a base tem que subir um pouquinho mais do que o emissor. E depois, quando cair abaixo de 14,4, tem que cair um pouquinho mais do que o emissor, para poder ter ganho. Alguma variação aqui. Senão não tem ganho nenhum. Entendeu? Senão acaba acontecendo ganho nenhum. Por exemplo, se eu tiro esse capacitor daqui, toda a variação que eu tento fazer aqui, ela já realimenta. Ah, caiu. Ixi, é que praticamente não ocorre variação nenhuma. Entendeu? Isso não pode acontecer. Então esse capacitor, esses resistores vão dar essa quebrada, evitando que a realimentação seja muito intensa. Mas a lógica é, para todas as frequências, o ganho tem que ser igual para todas as frequências. Potenciômetros no meio. Quando eu mexo no potenciômetro, por exemplo, do grave, ou do agudo, por exemplo, no médio, eu estou alterando a frequência que vai sair no alto-falante? É isso? Não, você está alterando o nível da... vamos dizer que esse aqui eu coloquei para cá. O que vai acontecer? Você tem frequências... você tem frequências baixas, tem frequências médias e tem frequências altas. Okay. Colocando tudo no meio, tudo isso aqui tem a mesma amplitude, desde as baixas frequências, médias e altas. Mesma amplitude. Quando eu mexo esse potenciômetro aqui para cima, eu consigo fazer com que para cá venha uma variação menor nas frequências baixas, o que vai possibilitar que aqui no coletor ocorra uma variação maior. Olha só. E aqui vai aparecer isso. Ah, tá. Entendeu? Bacana. Se eu faço isso, Sim, caramba, é o contrário. Agora é o grave que perde. Ele perde amplitude. Por quê? Porque eu estou imitando, estou jogando uma grande variação ao contrário. Olha a ideia contrária. Estou jogando nos graves uma grande variação no emissor. Aí a base varia, o emissor também varia, mas o ganho é mínimo. Então ele sai com menos amplitude. E no agudo, mesma coisa aqui, ó. Se eu jogar ali para cima, a tendência é fazer isso aqui, ó. Se eu jogar para baixo, a tendência é diminuir a amplitude da frequência alta. Só que eu gostaria aqui, é o que eu falei, o que leva tempo para explicar é destrinchar cada pedacinho desse para você enxergar por que o sinal está vindo e por que ele está aumentando ou diminuindo nas frequências graves e agudos. Entendeu? Nos graves, eu agendei então uma outra aula só para bater em cima disso aí. Mas você viu que legal? É assim que funciona. Interessante. Interessante pra caramba. Tá bacana. Bom? Nossa, dá uma visão bacana, né, do processo de ajuste na mesa de som. Aqui está trabalhando só com a faixa baixa, média baixa, né? E a alta com média alta. Então na verdade, os potenciômetros estão fazendo assim, ó, dá uma olhada aqui. Eu tenho a resposta de frequência, que deveria ser de 80 Hz, como tem capacidade de acoplamento é só 80 até 20 kHz. Deveria ser assim, tá vendo? Sim. Aí o que vai acontecer? Mexendo nesse potenciômetro, eu poderei fazer ganho maior ou ganho menor. Mexendo nesse potenciômetro. E aqui mexendo nesse potenciômetro, eu vou poder fazer ganho maior ou ganho menor. Tá. Tá vendo? Ele distorce modo de falar. Ele dá maior ganho em baixa frequência. Posso ter também maior ganho em alta frequência, como posso deixar no meio
ter só maior ganho em alta frequência, vai depender dos ajustes aí dos potenciômetros. O ideal é que um amplificador que não tenha controle nenhum de graves e agudos, ele tem que ter a chamada resposta plana. O que é resposta plana? De 80 a 20K, mesma amplitude, aqui é amplitude, né? Aqui são as frequências, aqui é amplitude. Mesma amplitude em toda a faixa. Isso aqui, todos os amplificadores deveriam ser assim. Nem sempre são assim, mas deveriam. Pelo menos deveriam. Mas isso aqui você manipula, né? Olha que bonitinho. Assim, ou assim, ou assim, ou assim. Porque a gente, né, você mexe, né, o botão lá tá alterando a voz, né? Mas caramba, como é que isso é feito, né? Agora deu para dar uma... E também tem uns que tem o MIDI, né? Eles trabalham aqui na faixa média. Para cima, para baixo, na faixa média. Não é o caso aqui, né? E tem equalizadores que trabalham, um trabalha aqui, outro trabalha aqui, outro trabalha aqui, outro trabalha aqui, aqui. Chamado equalizador gráfico, né? Trabalha em várias frequências. Eles fazem esse trabalho aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Então vai de 20 ou 80 até chegar aqui em 20K. Mas cada um atuando numa determinada faixa, né? Faixa. Isso aí. Cadê o nosso... Dá pra os botãozinhos de ajuste lá no localizador lá, é isso aí que você está falando, né? É isso aí mesmo. Tá bom? Valeu, Mário. Eu vou marcar então uma hora e a gente volta a falar sobre isso aí então. Isso. Tá bom, queridão. Grande abraço. Obrigado, Mário. Boa noite, viu? Boa noite.